Nem sempre o amor bate na porta de terno e gravata. Às vezes, ele entra empurrando um carrinho de limpeza, com um sorriso tímido e olhos que enxergam além das paredes de luxo. Ela era poderosa, respeitada, intocável. Uma empresária que podia comprar tudo, menos o que realmente importava. E foi justamente no lugar mais improvável, longe dos holofotes e dos tapetes vermelhos, que ela sentiu o coração sair da rotina. Um gesto simples, um olhar sincero, e pronto, tudo começou a desmoronar de um jeito delicioso. Essa história não é sobre romances clichês. É sobre tensão, atração incontrolável e o tipo de química que faz a gente perder o fôlego. Entre lençóis impecáveis, reuniões adiadas e escândalos em corredores silenciosos, duas mulheres descobriram que o desejo não respeita a hierarquia e que o amor verdadeiro pode se esconder onde ninguém ousa procurar. Se você gosta de histórias que misturam sedução, conflito e paixão proibida, esse vídeo é para você. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para comentar aqui embaixo se você está curtindo os vídeos. Isso nos motiva ainda mais a continuar criando para vocês. Ela chegou num carro preto de luxo, vidros fumê, óculos escuros e uma expressão que gritava: "Não me toque." Mas por dentro, o caos era outro. O que ninguém via era o cansaço nos ombros, a alma sufocada entre planilhas, cifras e reuniões que só serviam para alimentar um ego que já não fazia sentido. O check-in foi rápido, discreto, como tudo que ela fazia, eficiente, sem abrir espaço para conversa. Mas, naquele dia, havia algo diferente no jeito como ela olhou o quarto. Como se procurasse mais do que conforto. O apartamento era impecável, do tipo que estampa a revista de decoração de interiores. Mas ela não conseguia relaxar. Tirou os saltos, largou o celular de lado e sentou na beira da cama, ainda com a postura tensa de quem não sabe mais onde termina o trabalho e começa a vida. O silêncio do quarto era quase ensurdecedor. E pela primeira vez em semanas, talvez meses, ela sentiu uma coisa que tentava evitar a qualquer custo: a própria solidão batendo à porta com um sorriso sarcástico. Naquela suíte de luxo, rodeada por mármore, champanhe e vista panorâmica, ela se sentia invisível. Tinha dinheiro, status, poder, mas não tinha ninguém que a olhasse de verdade. Ninguém que falasse com ela sem filtrar palavras por medo, interesse ou conveniência. Os únicos toques que recebia eram frios, formais, muitas vezes performáticos, como se estivessem lidando com uma peça de porcelana cara. E ela, mesmo sem admitir, estava farta dessa redoma. Tudo na vida dela era cronometrado, roteirizado, estrategicamente posicionado. O café vinha na temperatura exata. Os lençóis, alinhados milimetricamente. A comida, gourmet. A presença de outras pessoas. Sempre medida. Sempre com alguma função. Mas no fundo, ela sonhava com uma conversa espontânea, com um sorriso sincero, com alguém que não soubesse seu sobrenome. Ela só queria um momento que não estivesse no roteiro. E foi justamente naquela pausa entre um contrato e outro, num desses raros respiros, que ela percebeu o quanto estava faminta por algo mais. Algo que não se comprasse com cartão Black. Algo que não coubesse numa planilha de metas. Um toque inesperado, talvez. Um olhar que dissesse "eu te vejo", sem precisar de legenda. Um respiro. Um tropeço emocional que tirasse tudo do lugar. Porque, sem perceber, ela começava a desejar o que passará a vida inteira evitando: o imprevisto. E entre lençóis impecáveis e paredes silenciosas, algo dentro dela sussurrava que talvez, só talvez, o que ela buscava pudesse surgir justamente onde menos se espera. Foi numa manhã qualquer, daquelas em que a rotina parece se repetir como um disco arranhado, que tudo começou a sair do script. A empresária havia saído às pressas do quarto, atrasada para uma videoconferência com acionistas internacionais. No corre-corre,
Esqueceu um colar caríssimo em cima da cama, uma joia rara, exclusiva, presente de um ex que ela já nem lembrava direito. E foi exatamente ali, no descuido, que o destino resolveu cutucar. A camareira entrou no quarto com sua postura discreta de sempre. Jovem, cabelos presos num coque improvisado, uniforme limpo, olhar atento. Ela viu o colar quase brilhando no meio dos lençóis recém-amassados. Poderia ter ignorado, chamado a gerência, seguido o protocolo. Mas algo naquela peça chamava a atenção. Talvez não o objeto em si, mas o contraste entre tanto luxo e o cheiro de solidão que ainda pairava no ar. Decidiu devolver pessoalmente, sem rodeios. A empresária estranhou a batida na porta, ainda no meio de uma ligação tensa. Atendeu impaciente, esperando mais um funcionário querendo agradar. Mas deu de cara com aquela figura simples, de expressão sincera e gestos desajeitados. A camareira estendeu o colar com a palma aberta e um sorriso contido, quase tímido, como quem sabe que está invadindo um mundo que não lhe pertence. A empresária, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem resposta. Agradeceu num tom mais suave do que esperava sair da própria boca. Convidou a moça para entrar, quase por impulso, sem pensar no que aquilo poderia significar. A camareira hesitou, mas aceitou. E o que era para ser uma entrega rápida virou uma conversa que deslizou por temas inusitados. Café ruim do hotel, sonhos que a gente engaveta, histórias de infância, amores frustrados e risadas fora de hora. A atmosfera mudou sem esforço. Como se o tempo tivesse parado, só ali dentro. Enquanto a empresária falava, ela se via ouvindo com uma atenção quase infantil. E do outro lado, a camareira retribuía com comentários espontâneos, perguntas sinceras, silêncios confortáveis. Nenhuma das duas percebeu o quanto estavam se abrindo. Eram mundos opostos, sim. Mas havia uma leveza entre elas, um tipo de química que não gritava, apenas respirava, preenchendo os espaços com algo novo e intrigante. E quando a camareira se levantou para sair, dizendo que já estava atrasada para a próxima arrumação, houve um instante de hesitação. Um olhar mais demorado. Um segundo a mais entre o obrigada e o até logo. Foi sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para deixar uma pergunta no ar. Uma curiosidade mal resolvida. E, claro, uma vontade absurda de ver aquela figura de novo, de preferência, sem precisar esquecer nada no quarto. Nos dias seguintes, algo nela mudou. A empresária, sempre tão metódica, começou a estender sua estadia com desculpas que nem ela mesma acreditava. Preciso de mais tempo para descansar. A internet do hotel é melhor, ou o clássico vou adiar a viagem. A verdade é que ela queria ver a camareira de novo. Queria cruzar com aquele sorriso acanhado nos corredores, sentir a presença discreta dela enquanto ajeitava o quarto, quase como se fosse um segredo dividido só entre as duas. Passou a observar cada movimento da jovem com uma atenção que beirava o devaneio. O modo como ela ajeitava os travesseiros com um cuidado quase maternal, como limpava a mesa com delicadeza, como os olhos dela percorriam o ambiente antes de qualquer ação. Tudo era tão simples, e ao mesmo tempo tão íntimo. Aquilo mexia com a empresária de um jeito que nem as maiores aquisições da sua carreira foram capazes de provocar. E isso a desconcertava. A camareira, por sua vez, notava as mudanças. Não só na frequência com que a hóspede aparecia, mas no olhar dela, menos distante, mais presente. Ela não era boba. Sabia que algo ali estava sendo construído em silêncio, disfarçado sob protocolos e rotinas. Era só o jeito como uma oferecia café e a outra aceitava com um sorrisinho discreto. Como os dedos se esbarravam, vez ou outra, sem intenção clara. Como a presença da outra se tornava confortável demais, rápido demais. Elas começaram a se esbarrar fora do quarto também. No elevador, no saguão, no refeitório dos funcionários,
onde a empresária apareceu por engano. Sempre com aquele ar de coincidência mal disfarçada. E cada encontro parecia um teste de resistência, um olhar que demora a se desviar, um elogio que escapa, uma risada que quebra a tensão, e logo depois o silêncio, pesado, carregado de tudo que ainda não foi dito. A empresária lutava contra o próprio impulso. Sabia que era loucura, que não fazia sentido, que aquilo não estava nos planos. Mas quanto mais tentava fugir, mais se via presa na lembrança do cheiro da camareira, da voz baixa, do jeito espontâneo com que ela falava das coisas simples da vida. Ela estava, pela primeira vez, vulnerável. E aquela sensação era tão perigosa quanto viciante. Uma espécie de abismo confortável onde o chão parecia feito de desejo contido. E entre uma troca de toalhas e um tenha um bom dia, crescia algo que nenhuma das duas ousava nomear. Não era amor ainda, mas também já não era só curiosidade. Era aquele espaço entre o querer e o tocar, o limbo onde mora o e se. E quanto mais tentavam disfarçar, mais o ar entre elas se tornava denso, como se qualquer palavra a mais pudesse acender um incêndio. Um incêndio que talvez elas não quisessem apagar tão cedo. A coisa desandou numa tarde aparentemente comum. O hotel estava mais agitado que o normal, hóspedes chegando de evento corporativo, gente entrando e saindo dos elevadores, e as duas, distraídas. A camareira entrou no quarto no horário errado. A empresária ainda estava lá, sentada à beira da cama, com um copo de vinho e os olhos perdidos em devaneios perigosos. O encontro foi inesperado, mas nem uma nem a outra teve coragem de cortar. A conversa fluiu fácil. E quando o toque de mãos virou carinho, alguém abriu a porta. O clique da maçaneta, o som rápido da porta fechando às pressas e o silêncio gelado que se seguiu bastaram. Um funcionário, talvez recepcionista, talvez segurança, havia visto. Não tudo, mas o suficiente. A empresária ficou paralisada, o coração disparado não pela emoção, mas pelo pânico. Imagens do escândalo que poderia vir inundaram sua mente. Matérias de site, acionistas enfurecidos, reuniões canceladas, capas de revistas. Ela, vulnerável. Ela, humana demais. A camareira, por outro lado, sentiu o mundo desabar antes mesmo de qualquer consequência concreta. Sabia como aquilo funcionava. Gente como ela não podia se envolver com gente como ela. As regras não estavam escritas, mas estavam ali, no olhar torto dos colegas, nas fofocas de corredor, no medo que vinha junto com o desejo. Naquela noite, ela não dormiu. E no dia seguinte, pediu demissão sem nem passar pela suíte da empresária. Sumiu. Só deixou o crachá e um bilhete genérico no RH. A empresária, acostumada a resolver crises com ligações rápidas e dinheiro, se viu perdida. Nada daquilo podia ser resolvido com um bônus. Ela tentou agir com frieza, manter a pose, mas sentia falta dela até no cheiro dos lençóis. O silêncio do quarto agora pesava. As flores que ela havia começado a mandar, discretamente, passaram a murchar na ausência de quem as recebia. E aquele abismo de emoções que antes parecia excitante, agora era insuportável. Boatos começaram a circular entre os funcionários. Pequenas frases soltas, cochichos no elevador de serviço, olhares enviesados. A empresária tentou ignorar. Mas até os sorrisos da recepção pareciam cheios de ironia. Pela primeira vez em muito tempo, ela pensou seriamente em ir embora. E dessa vez, não era para fugir de uma reunião ou de um contrato. Era para fugir dela mesma, da mulher que havia se permitido sentir. Mas algo dentro dela insistia. Uma sensação de que aquilo não podia terminar assim, com uma porta batida e um silêncio covarde. Por quê? Por mais que tudo desmoronasse, havia algo ali que não dava para ignorar. E mesmo sem saber onde encontrar a camareira, ela começou a procurar. Começou a se mover. Porque, no fundo, sabia que o verdadeiro escândalo não era ser flagrada com ela,
era nunca mais tê-la por perto. O celular dela vibrava sem parar. 42 e-mails não lidos. 3 ligações internacionais esperando retorno. Uma reunião com investidores em Dubai que já tinha sido adiada 2 vezes. Mas nada daquilo parecia importar. Sentada na beira da cama, com o olhar fixo na tela do celular e o nome da camareira ainda salvo nos contatos como Serviço Andar 11, ela sabia. Se não se levantasse naquele instante, ia se arrepender pelo resto da vida. Ela pegou o primeiro voo disponível. Não disse nada para a assessoria, não mandou recado para ninguém. Saiu como quem foge de um incêndio, mas com o coração acelerado por algo que queimava por dentro. A viagem foi uma tortura emocional, revivendo olhares, lembrando do toque suave, do cheiro que agora parecia impregnado nos dedos. Imaginando 1000 maneiras de ser rejeitada, ignorada, ou pior, de descobrir que tudo aquilo era só coisa da cabeça dela. Achou a camareira em uma cidade pequena, litoral afastado, num café escondido onde ela havia começado a trabalhar. A empresária entrou com passos lentos, medindo o ambiente, quase sem coragem de encará-la. Mas quando os olhos dela se cruzaram, não foi preciso dizer nada. Havia ali uma espécie de trégua não combinada, um acordo silencioso de que tudo ainda estava em aberto. Só que agora, longe do luxo, sem maquiagem ou jaleco, era tudo mais cru, mais real. A conversa veio com pausas, com silêncios carregados, com olhos marejados que fingiam firmeza. Ela contou tudo, sobre os dias vazios no hotel, sobre as flores que ficaram sem destino, sobre o medo de ter perdido o que nunca soube que estava procurando. A camareira ouviu. E pela primeira vez, viu a mulher por trás da postura, do poder, do sobrenome. Uma mulher apaixonada, desarmada, pronta para perder tudo, menos ela. E foi ali, naquele espaço pequeno entre o balcão e a mesa do canto, que elas se permitiram. O beijo foi calmo, demorado, cheio de atraso. Um daqueles beijos que vem depois de muita renúncia, de muita dúvida, de muita vontade contida. E mesmo com o mundo desabando lá fora, com a mídia especulando, com os executivos se descabelando, ela só pensava numa coisa: finalmente, tinha escolhido por si mesma. Porque, no fim das contas, a vida dela sempre foi sobre acumular poder, status, cifras, aplausos. Mas ali, com a camareira nos braços e o coração descompassado de desejo e alívio, ela entendeu. A única coisa que o dinheiro nunca pôde comprar era exatamente o que encontrou naquele quarto de hotel: um toque inesperado e amor verdadeiro.